Por que negamos o evolucionismo, né? Ou seja, porque renegam a evolução, né? Evolucionismo é que eles tentam comparar tipo com o cristianismo ou criacionismo, né? É evolução. Vamos lá. Esse aqui é o Augusto Nicodemos, tá? Muito famoso aí no meio religioso. E esse vídeo, ele é importante que você assista até o final, tá? Porque eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente, né, com essa coleção aqui de fósseis, né, de réplicas de fósseis, como que a gente sabe que nós descendemos de um ancestral comum, tá? Eu vou explicar isso para vocês, então tem que ver até o final. Vamos lá. Simples dentro do processo evolutivo. Há aquilo que nós chamamos de microevolução, que é o processo pelo qual os organismos se adaptam ao seu ambiente. Essa questão de microevolução é porque eles querem falar que existe a macroevolução. É que na cabeça deles, evolução, nessa história de macroevolução, é como se fosse um Pokémon, né? Já viu lá que tem o Pikachu que vira o Raichu, né? O Charmander que vira o Charmeleon, que depois vira o Charizard. Na cabeça deles é assim. É Digimon, é Pokémon. Só que na verdade, evolução, elas são várias microevoluções, que na verdade não tem microevolução, é evolução, né? Não tem isso. Mas para ficar uma coisa didática, eu entendo que alguns podem usar esse termo, mas beleza. Então você vai ter várias ali evoluções, ou para fins explicativos, microevoluções, que ao se acumularem, você vai ter ali depois uma manifestação de uma característica que você chamaria de macroevolutiva, tá? Então, vamos pensar aqui comigo. Por que eles não podem negar a microevolução? Porque você faz isso em laboratório direto. Você pega, por exemplo, um antibiótico, bota numa cultura de bactérias. Aquelas bactérias ali inicialmente vão morrer aos montes, e após aquelas bactérias morrerem aos montes, né, a casa dos bilhões aí de bactérias morrendo ali na colônia, aquelas que têm uma resistência ao antibiótico, elas vão ser selecionadas porque elas vão sobreviver e elas vão começar a se reproduzir. Então o efeito do antibiótico a cada geração vai diminuindo até que não tem mais efeito, tá? Então não é questão que a bactéria escolhe se adaptar ou ela se adapta, não. É questão que, dentre aqueles indivíduos, existem aqueles que são resistentes. Esses que são resistentes vão passar seus genes adiante. Se não tiver aqueles que são resistentes, o que vai acontecer é que aquele grupo, aquela espécie, ela vai entrar em extinção. E só para você ter ideia, 99% de todos os animais que já existiram na Terra estão hoje extintos, tá? Só para você ver que isso aqui é o que sobrou, tá? Isso aqui é o processo evolutivo. Todos nós aqui somos grandes vencedores dessa corrida evolutiva, tá bom? E outro detalhe, desses 99% que já estão extintos, eles não existiram na mesma época, tá? Não são do mesmo período, não são contemporâneos, não foram criados ao mesmo tempo, nem existe isso de criação, tá? E quando se fala de microevolução, outra coisa que você tem que entender é o seguinte, a gente consegue evidenciar isso, por exemplo, quando você toma uma vacina. O vírus, ele vai evoluindo, né? Vão ter vírus que eles conseguem, que eles nascem com uma proteína diferente, um formato de proteína diferente, que a vacina já não consegue mais lidar, por exemplo. É um dos exemplos, um dos casos, né? Então aquele vírus que nasceu com aquela proteína diferente, ele tem um sucesso de se reproduzir e dominar aquela população. Então aquela mutação que ele sofreu vai fazer com que você tenha que tomar uma outra vacina. Por isso que as vacinas muitas das vezes são reforçadas, por exemplo, como a da gripe, anualmente, né? Tem algumas que são de 5 em 5 anos e etc, etc, por causa desse processo evolutivo, tá bom? Sem contar que outros animais a gente já observa essa microevolução, que na verdade é evolução, tá? E agora vamos ver aqui o vídeo dele para a gente poder adentrar um pouco mais a fundo do porquê essas microevoluções nos seres humanos, né, e dão essa diferença, essa característica que nós temos hoje. E pelo qual eles vão passando essas modificações à sua descendência através da geração ordinária e normal. Isso a ciência já comprovou. Não tem o que discutir e para o cristão não é nenhum problema. Os organismos se adaptam ao seu ambiente e com o decorrer do tempo eles transmitem essas adaptações às gerações seguintes. A grande dificuldade é com a outra divisão, que é do jeito que ele fala, parece até um lamarquismo, né? Ah, o indivíduo vai lá e se adapta ao ambiente, ele transmite... Não. Existe o indivíduo X e o indivíduo Y. Se o indivíduo X for favorável
aquele ambiente, então é maior a chance, a probabilidade dele passar, dele sobreviver e se reproduzir e passar aquele gene adiante, tá? Já o indivíduo Y, ele pode morrer, pode não ter sucesso ali em sobreviver no ambiente e não conseguir passar o seu gene adiante. Ou podem ambos conseguirem sobreviver, só que um foi selecionado sexualmente, o outro não, por exemplo. Então tem várias questões que podem influenciar na transmissão dos genes. Não é, ele foi lá e se adaptou. Não é assim, isso aí seria mais um lamarquismo, né? E isso não faz sentido. Por exemplo, não adianta eu malhar, que na hora que eu tiver um filho, meu filho não vai nascer musculoso, tá? Então não é lamarquismo. Chamada de macroevolução, que postula que essas adaptações elas são tão intensas que permitem que uma espécie mude em outra. E essa é a dificuldade com a qual o cristão lida, ou seja, a macroevolução. O que nós diríamos a respeito da macroevolução é que ela não tem base científica de sua comprovação. Ela postula que Ele fala assim, ó, a ciência já comprovou a microevolução. A ciência toda, de todas as universidades, qualquer biólogo minimamente sério que você for consultar, ele vai falar que a macroevolução acontece, pois você não tem biologia sem evolução, seja ela você chamando de micro ou de macro, tá? Então não tem como isso. E eu vou explicar isso para vocês já já. Então você vê, a ciência na cabeça do cristão, do caso de um apologista, de um teólogo desse daí, ela só funciona quando concorda com ele, né? Quando concorda com ele. Então falar que não tem base para isso, sendo que na biologia o que mais tem é base para isso. A biologia é fundada em cima disso. Aí, então ele entra num negacionismo científico para poder dizer isso. Em qualquer universidade de biologia você vai ver que existe essa concepção de que espécies vêm de outras espécies que vão se modificando ao longo do tempo. Simples. Toda a diversidade da vida vem de um ancestral comum, de onde através, ou por milhões de anos de mutações aleatórias e randômicas, essa... Depende do retrato que você quer fazer, mas na verdade são bilhões de anos de evolução, né? Bilhões. As adaptações ao meio ambiente selecionaram naturalmente aquelas que permitiriam que um determinado organismo sobrevivesse num determinado ambiente, o que faria com que se diversificasse os organismos a partir desse ancestral comum, dando origem então a essa variedade enorme que nós temos aí. A grande dificuldade que nós temos, que o cristão tem com essa postulação, é que primeiro ela carece ainda de comprovação científica. A microevolução não carece de comprovação científica. A macroevolução, quando você estuda registro fóssil, quando você faz exame de DNA, quando você faz análise morfológica, quando você faz um monte de coisa, você identifica essa mudança dos indivíduos em relação a outras espécies. Você nota isso. Você nota essa transição, você nota essa... Como é que eu posso dizer assim? Essas mutações que são transmitidas por descendência, essas modificações, e elas vão se espalhando e se fixando em determinadas populações, ou regredindo, ou se fusionando, né? Existe até fusão, né? Indivíduos ali que se fusionam. Então, isso é mais do que comprovado. Por exemplo, dentro das nossas células, nós temos as mitocôndrias, que são fusões de dois organismos, de dois micro-organismos. E isso foi essencial para nós termos organismos multicelulares. Tá? Então não tem como falar, a ciência não comprovou. Já comprovou há muito tempo. O que vocês fazem é negacionismo científico. Não, é tranquilo. Mas a macroevolução, ela carece de comprovação científica, não tem comprovação de fósseis, ela esbarra em diversos outros problemas, inclusive filosóficos. Tu vê que ele chega e mente para o público, né? Não tem comprovação de fóssil. O que mais tem é fóssil comprovando isso. Só que eles não entendem de fóssil, não entendem nada. Esse cara, eu duvido até que ele entenda de Bíblia, né? Pela besteira que ele tá falando aí, é capaz de nem entender de Bíblia. E aí fala uma merda dessa. Aí é complicado, né, meus colegas? E para nós representa um questionamento do que a palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, que Deus criou as espécies já definidas. Elas... Tu tá entendendo? O problema do cristão é porque vai contra a Bíblia.
Aí ele tem que fazer o quê? Ao invés dele entender que a Bíblia é um livro escrito de um povo há 2.500 anos atrás, que eles não tinham conhecimento científico, o que eles fazem? Não, a Bíblia tá certa, né, gente? A Bíblia tá certa, né? A Bíblia é científica. Aí eles vão e endossam que, por exemplo, o Sol e a Lua parou o dia inteiro, que homens ressuscitaram, que você tem ali um cara que ficou preso dentro de um peixe durante 3 dias, né? Eles endossam que tem um homem barro e uma mulher costela, que é clone do homem barro. E aí vão endossando um monte de pseudagem para endossar a historinha e o mito bíblico, né? Evoluem dentro das espécies, elas se adaptam dentro das suas próprias espécies, mas a transmutação, passagem de uma espécie para outra evolutivamente, ainda carece de ser demonstrada. Então, nosso problema não é com a evolução como um todo, mas com a macroevolução. Então repare o seguinte, né? Então ele fala que assim, existe a evolução dentro da sua espécie. Então, por exemplo, assim, dentro do grupo do felino, ali o gato, o leão, eles iriam ali evoluir, se adaptar a partir de um ancestral comum de um felino, né? Só que aí tem um problema. Quando você chega nesse ancestral comum dos felinos, que não era um indivíduo, era uma família, era um grupo, ele vai estar, naquele período, naquela época, ele vai estar pertencendo a um outro grupo de espécies, né? A um outro grupo ali de gênero, a uma outra família. E aí esse grupo também vai vir de um outro ancestral comum. E aí quando você chega nesse outro ancestral comum dos mamíferos, por exemplo, felinos, né, baleias, morcegos, seres humanos, somos todos mamíferos. Então quando você vai voltando ali no passado, você chega nesse outro grupo que vai dar origem aos mamíferos. E aí você volta, vai ter outro grupo. Entende? E aí você nota que esse argumento deles é muito fraco. Mas deixa eu explicar aqui para vocês com os crânios que chegaram para mim. É óbvio que eu não tenho uma coleção completa de fósseis, mas são alguns aqui que eu vou poder exemplificar para você. Esse aqui na minha mão é uma réplica do crânio de um chimpanzé. Lembrando que nós não viemos do chimpanzé. Nós temos um ancestral em comum com o chimpanzé. O chimpanzé, ele só guardou as características, né, daquilo que acreditamos serem mais parecidas com o nosso ancestral comum no passado, porque o ambiente, quando ele pouco se modifica para uma determinada espécie, então ela tende a conservar algumas características e parece ter sido o caso do chimpanzé. Repare uma coisa aqui que eu quero que você entenda. Como que a gente sabe que nós temos um ancestral em comum através do registro fóssil? O chimpanzé, como você pode ver, a face dele é bem inclinada. Tá vendo aqui, ó? A face humana, ela é quase reta, não é isso? Um pouquinho inclinada assim, mas quase reta. Aqui a do chimpanzé, ela é quase que horizontal, né? Olha aqui o crânio do chimpanzé, como que ele também é bem alargado horizontalmente. Não parece aqui uma semente gigante de cacau? Não parece aqui? Então, o crânio do chimpanzé ele tem esse formato. Se você reparar aqui em cima tem uma crista, uma protuberância aqui atrás também, ó, que isso aqui vai sendo perdido ao longo da evolução humana. Por que tem essa crista enorme? Porque a forma de mastigação deles, a força muscular para você comer alimentos que não são cozidos, é um estresse muito grande. Então, o crânio ele tem que ter a estrutura para passar os músculos por esse buraquinho aqui, onde vocês estão vendo, para fazer a força mandibular. Então esses músculos mandibulares, esses músculos da mordida, eles são conectados aqui nessa crista, tá vendo aqui? E isso exerce muita força, muita pressão. Vocês podem ver que tem um torus supraciliar aqui, ó, enorme. Então é um crânio muito robusto. As presas, os dentes, os caninos aqui são enormes. Então é um ambiente muito selvagem, um ambiente de guerra, de confronto, um ambiente onde se exige todo esse maquinário para essa força, essa arma biológica que é a mordida de um chimpanzé, que é a resistência em confrontos, em batalha. Então precisa de uma estrutura toda adaptada, toda voltada para isso. Então você repara que aqui no crânio do chimpanzé, você tem essa estrutura, que é o forame magno, bem voltada aqui para trás, né? Bem aqui atrás, diferente do ser humano, que ela é um pouco mais reta, né? Que ficaria aqui no caso. Então, você pode notar
que existem certas diferenças estruturais, como por exemplo aqui, ó, na arcada dentária você pode ver que é um formato de um U, né? A boca é como se fosse um U no chimpanzé. Então eu estou usando aqui o chimpanzé, que é nosso ancestral comum mais próximo que nós temos, hoje ainda vive, é o chimpanzé, para ilustrar para você como que seria o nosso ancestral primitivo, para você ter uma ideia, para que eu possa te explicar como que a gente sabe que existe o processo evolutivo. Esse daqui na minha mão é um crânio de um Sahelanthropus tchadensis. Por que tem esse nome? Porque ele foi encontrado na região do Chad, na África Central. Então esse tchadensis seria por isso, tá? Então, se você reparar aqui no crânio, você vai ver que a face ela já está como se fosse no meio termo. Olha aqui, ó, levemente inclinada. Já não é tão inclinada quanto a de um chimpanzé. Quer ver? Vamos comparar aqui. Olha como que o crânio do chimpanzé é muito inclinado em relação ao do Sahelanthropus tchadensis. Tá vendo aqui? Então, se você perceber na anatomia, o Sahelanthropus tchadensis é como se ele estivesse num caminho intermediário. E você pode notar que o crânio dele ainda é muito alongado, né? Ainda tem essa estrutura que lembra muito essa semente, né? Essa semente de cacau. O forame magno dele, apesar de nós já notarmos aqui uma transicionalidade, ele ainda está muito afastado do que é hoje, né? Muito afastado do centro. E uma característica interessante que nós começamos a notar é que na boca dele, aquele formato de U começa a formar um formato de parábola, tá? Então, a nossa arcada dentária, se você reparar, ela não é um U, ela não é reta, né? Não tem essa parte aqui de trás, ela não é reta, ela faz como se fosse um arcozinho, uma parábolazinha, tá bom? O tórax supraciliar também é grande, também é manifesto aqui, porém, isso é uma característica que nós vamos perder ao longo da evolução, da descendência com modificação, tá? E se você reparar, ainda existe a crista, tá? A crista ainda está aqui em cima. Isso é porque esse ancestral ele ainda tinha essas características de mordetura, tudo isso. Então o crânio ainda tinha que ser desse formato. O crânio ainda tinha essa estrutura óssea. E esse Sahelanthropus tchadensis, galera, ele tem cerca de 7, 6 milhões de anos, tá? Então é um ancestral nosso de cerca de 7, 6 milhões de anos atrás, tá ok? Então tá aqui para vocês entenderem como que a gente sabe o processo evolutivo, quais são as mudanças que são analisadas, como se fosse uma investigação forense, tá? Como se fosse um detetive que você tem que analisar de forma até como se fosse uma perícia criminal para identificar as mudanças e entender o processo evolutivo que ocorre, tá ok? Essa daqui é uma réplica da Lucy, né? Um Australopithecus afarensis de cerca aí de 3, 4 milhões de anos atrás. O que nós podemos notar aqui agora na Lucy que seria interessante, né? Repare como que a crista ela já praticamente some, né? Ela vai perdendo ali a sua protuberância. Repare como que agora a face ela ainda permanece levemente inclinada, mas isso a gente vai perder ao longo do tempo. Aquele tórax supraciliar gigante a gente também vai perdendo. Fica mais nítido você ver aqui o formato de parábola, né, em relação ao formato de U. Olha aqui a diferença. Vou colocar lado a lado aqui para você ver, tá vendo? Aqui é um formato de U, aqui é um formato de parábola. Por exemplo, a dentição aqui ela já não será mais tão afiada, né? Porque quando o dente desses ancestrais nossos, muito antigo, eles eram afiados, um dente afiava o outro muitas das vezes, como você pode ver aqui, ó, na questão do chimpanzé, olha como que era essa presa. Então, você repara que tem aqui um buraco, né? Olha aqui no caso do chimpanzé, olha como que o canino, ele era muito longo, muito afiado, e aqui tem um buraco, tá vendo? Esse buraco encaixava o outro dente, o dente da mandíbula. Então, o que acontece? Um dente iria afiando o outro. Isso aqui também foi sendo perdido, esse buraco aqui foi sendo fechado, foi sendo preenchido ao longo da evolução. Agora, o forame magno, olha como ele já está bem centralizado aqui. Então, existem essas diferenças que nós vamos observando conforme vai se aproximando o registro fóssil da gente, na nossa contemporaneidade, a gente vai vendo essas modificações no registro fóssil, tá? Então, por isso que a gente sabe
se não houvesse exame de DNA, se não houvesse anatomia comparada, não houvesse nada disso. Então imagine um mundo onde não existe exame de DNA e você não consegue testar o parentesco que você tem com chimpanzés, com bonobos, com gorilas, orangotangos. Imagine que não existe esse exame de DNA. Assim como você testa se o filho é seu, se o neto é seu, etc., com um exame de DNA, você consegue fazer exame de DNA para essas outras espécies e identificar que nós somos primos distantes. Então, mesmo que não houvesse esse exame de DNA, através da comparação fóssil, nós conseguiríamos identificar. Olha que bacana, né? Então você vê que a estrutura craniana, por causa da alimentação, você não precisa mais daquela força mandibular, força da mordetura. Mas uma coisa que você tem que entender é o seguinte, essa redução aqui da crista, do tórax, dessa força craniana, esse aumento aqui do volume craniano, tudo isso aqui se dá, não é ainda por causa do fogo, tá, galera? Porque o fogo ainda não tinha sido dominado, segundo aquilo que a gente sabe até hoje, tá? A questão aqui se dá numa mudança da dieta. Quando você começa a comer, por exemplo, fruta, você começa a usar, tipo, como a gente vê em alguns primatas hoje, eles usando ali pedra para bater em algumas sementes, e isso auxilia, né? Quando você deixa de comer raízes duras, coisas duras ali, passa a comer folhas macias, frutas, você passa a ter uma dieta que não depende tanto de coisas duras para você se alimentar. Inclusive insetos, tá, galera? Inclusive insetos, então é muito provável. A gente não vê aí em muitas culturas humanas pessoas se alimentando de uma rica base de insetos. A gente não vê os primatas aí, muitos macaquinhos, né? Forma assim, para você entender, comendo insetos. Então, provavelmente teve essa alteração na dieta humana e isso fez com que a gente não dependesse mais de tanta musculatura, de um crânio tão rígido. Então, muito provavelmente foi isso. Então, e essa característica aqui, galera, que eu estou mostrando para vocês, da face, do crânio, elas são características que elas podem, inclusive, até voltar, tá? Então, você vê que, às vezes, no registro fóssil, a face humana ela vai tendendo a ficar mais reta, depois ela tende a ficar, novamente, mais horizontalizada, depois mais verticalizada. Isso é normal, porque depende ali do ambiente, tá? Depende da necessidade, depende do grupo, da dieta, do local, etc. Agora essa daqui é uma réplica do Homo neanderthalensis, ou seja, lembra lá do homem de Neandertal, que é usado aí em desenhos, em filmes, né, para representar o homem das cavernas, seria esse aqui. Então uma coisa que a gente tem que comparar, olha como que a face, né, do Homo neanderthalensis, ela já está bem mais próxima do que é hoje, né? Bem mais reta. Olha como que o tórax aqui também está bem menor em comparação ao dos chimpanzés, tá? Repare que o crânio já está bem maior, né? E ele também é arredondado, ele não é como se fosse uma semente. Aqui nós temos a parábola na arcária dentária, bem definida, tá vendo aqui, ó? Parábola aqui bem definida na arcada dentária. O forame magno bem aqui, tá? E lembrando a vocês que apenas uma pequena porcentagem do nosso DNA é de Homo neanderthalensis, tá? Apenas cerca ali de 1 a 3% no máximo de DNA, depende da região, né? Porque vai ter região onde você vai ter indivíduos que tem ali uma ancestralidade comum mais próxima ao Homo neanderthalensis. Já apresentei regiões na África que é quase zero, tá? Que é quase zero, por exemplo. Então depende da população que você está estudando. Então isso aqui eu trouxe mais como curiosidade para você ver as diferenças e você entender como que se dá esse processo, né? Galera, aqui eu estou mostrando para vocês um crânio humano, né? Eu não tenho um aqui, mas vocês podem ver que a face ela já é praticamente verticalizada, né? O formato do crânio aqui, ó. O formato do crânio aqui, ó, bem arredondado, já não é mais aquele formato lá de semente de cacau, né? Você vê que não temos mais os caninos longos, já não tem mais aquele buraco, aquele furo. Aqui já é bem mais achatado devido à nossa mastigação. Nós não temos mais a crista, né? Nem aqui atrás, nem aqui em cima, porque nós não necessitamos mais dessa força muscular para a mordida. Nosso forame magno ele é bem centralizado, tá? Diferente do que temos ali no caso do chimpanzé. Olha essa imagem aqui, que legal, galera. Aqui nós temos o chimpanzé, tá? Onde que a gente pode notar tudo isso aqui que eu tô falando com vocês. Ó, o forame magno
ele está bem afastado aqui, ó, bem na contramão da arcada dentária, bem lá atrás. Aqui você vê no ser humano bem centralizado, e aqui você vê no Sahelanthropus tiadense, que já é como se fosse um intermediário. Olha aqui, ó, se eu passasse uma linha aqui, ó, imaginária, você veria que está no meio do caminho. Tá vendo aqui? Outra coisa interessante que dá pra gente ver nessa imagem é que aqui no chimpanzé, os dentes estão dispostos no formato de um U, né? Bem acentuado aqui, é bem reto, ó. Aqui no ser humano, nós vemos essa parábola, ó. A arcada dentária em parábola, você já não tem mais o canino mega afiado, já não tem mais o espaço aqui entre os caninos. Você vê que o ser humano ele já perdeu isso. Aí aqui, no Sahelanthropus, você vê que é uma coisa meio que intermediária. Ainda mantém o U, mas já está querendo formar aqui uma parábolazinha, né? Então olha aqui a questão do canino que eu estava explicando para vocês. Ó, olha aqui o buraco, tá? Entre os caninos, onde um vai afiar o outro, tá, galera? Um vai afiar o outro, e isso é extremamente importante para você ter ali uma competição, de uma guerra, de uma batalha, de uma presa, de uma caça, etc, né? Então olha como que era. E aqui o vestígio no ser humano depois desse processo, tá bom? A gente consegue ver essa transição no registro fóssil, tá ok, galera? Então assim, essas diferenças eu mostrei para vocês somente aqui na questão craniana, tá, galera? Mas existe a diferença que a gente observa nos ossos da bacia, nos ossos da costela, nos ossos dos braços, das pernas. Então isso tudo aí vai ser analisado e estudado por paleontólogos, tá? Por biólogos, pessoas especializadas na área, e vão mostrar pra gente o processo evolutivo da macroevolução, né? Eu não gosto desse termo, para mim o correto é a gente falar evolução, tá? Micro e macro a gente pode usar para fins didáticos, mas evolução é evolução. Então, o acúmulo dessas várias microevoluções, por exemplo, assim, a face, que vai ficando cada vez mais verticalizada, a questão da crista craniana que vai sendo perdida, o tórax supraciliar que também vai sendo perdido, né? Tudo isso são o aumento do crânio, né, para um cérebro maior. Tudo isso são microevoluções que a gente vai notar ao longo do tempo e chamar de macroevolução, né? Mas tudo isso é evolução. Então imagine a microevolução do forame magno vindo para o centro, a microevolução da mandíbula, que vai deixar de ser um U, vai ser agora uma parábola, a microevolução do canino, que vai perder a função, né? Ele vai reduzir, a microevolução do tórax, a microevolução da crista, a expansão do crânio. Tudo isso são microevoluções que vão acontecendo ao longo de milhões de anos, tá? E aí vão dar as características que nós temos hoje. E tudo isso é rastreável. Tudo isso nós temos completinho no registro fóssil. Para você entender, eu vou fazer aqui uma analogia. Se eu tirar uma foto hoje ou uma foto amanhã, você provavelmente não vai ver muita diferença. Se você tirar uma foto do seu filho hoje, imagina que seu filho acabou de nascer. Você tira uma foto dele hoje e você tira uma foto dele amanhã, você também não vai ver muita diferença. Praticamente você não vai ver diferença. No máximo, diferenças acidentais, tipo assim, cortou o cabelo, né? Você cortou a unha do filho, você botou uma roupa diferente. Agora, ali você não vai ver diferença nenhuma. Porém, eu te garanto que, se você tirar uma foto do seu filho depois de um ano, você já vai notar diferença. Agora, quando você tirar uma foto do seu filho hoje e uma foto daqui a 10 anos, ele já vai ter mudado bastante. E se você tirar uma foto dele hoje, daqui a 10 anos, e uma quando ele tiver 20 anos, vai ter mudado de forma bem significativa. Da mesma forma, se você tirar uma foto daqui a 60 anos. Então, repare que para você ver mudança estrutural, você necessita de tempo, até para nós, seres humanos. Nós precisamos de tempo. Imagine, por exemplo, até esse processo de mudança no feto humano, né? Você tem ali a concepção, e aí você vai ter uma célula que vai virar 2 células, que vai virar 4, que vai virar 8, que vai virar 16, que aí essas 16 vão virar 32, essas 32 vão virar 64, e etc, 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 até você ter ali depois um feto formado. Então tudo isso você vai demandar tempo. E todos esses processos você vai verificar de forma condizente
com o registro fóssil. E aí a pergunta que eu faço é, se o ser humano foi criado pronto, por que você não tem um ser humano criado pronto, por exemplo, há 3 milhões de anos atrás? Por que você não tem um Homo sapiens há 7 milhões de anos atrás? Deveria estar lá no registro fóssil. Aí você vai ter que negar outra área, que é a área da datação. Você vai ter que negar estratigrafia, dendrocronologia. Aí você vai ter que negar a datação por radiometria. Você vai ter que negar a datação por magnetismo. Você vai ter que negar fosforoluminescência. Vai ter que negar um bando de coisa para falar, um bando de áreas, um bando de técnicas diferentes de datação para falar que não, o ser humano não evoluiu e essas datas são falsas. Vai ter que criar uma teoria da conspiração que eles, né, querem esconder a verdade de você, e etc, etc, etc. Sendo que a maioria dos pesquisadores, paleontólogos, biólogos que trabalham com isso são cristãos, são pessoas religiosas, são pessoas que têm sua crença, sua fé, e mesmo assim elas encontram os registros, as evidências que nós passamos pelo processo evolutivo. Agora, eu quero que você reflita no seguinte: você tem respeito pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó? Você tem respeito por essas pessoas? Pelo seu tio, pela sua família? Se alguém chegasse e falasse que você não pertence à sua família, que essas pessoas aí não merecem respeito, ofendessem seu pai e sua mãe, você ficaria feliz? Não, né? Agora, imagine o seguinte: esses nossos ancestrais, os Sahelanthropus, né, o Australopithecus, o Homo habilis, etc., todos eles são nossos tataravós. Ou, se você preferir, né, tataravós. E eles lutaram num ambiente que para nós hoje é inimaginável. Se nós ficássemos hoje numa floresta abandonados, nós morreríamos. A maioria absoluta de nós pereceria numa floresta, tá? Então eles em um ambiente onde eles tinham que caçar um abrigo dentro de uma gruta, de uma caverna, lutando contra predadores, lutando para não passar fome, caçando, sobrevivendo diuturnamente, chuva nas costas, etc. Passaram por toda essa luta da vida, essa batalha pela vida, para que hoje você pudesse estar me assistindo. Então, não negue a evolução por causa de conceitos religiosos. Aceite a evolução em respeito aos nossos tataravós, aos nossos ancestrais. Eu acho que esses indivíduos, tanto macho, fêmea, homens e mulheres, que lutaram tanto para que nós pudéssemos estar aqui hoje, merecem todo o nosso respeito e nossa admiração por eles terem sobrevivido na batalha da vida. E se você quiser se aprofundar, aqui vai ter uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com recomendações de vídeo para você, aqui o botão para você se inscrever, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou dessa aula. Um beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto!